Amém? A partir do verso de número 5, Lucas 1, 5. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e eles também eram de idade avançada. Aconteceu que ele, exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, a ordem que lhe coube por sorte, segundo o costume dos sacerdotes, ele entrou no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E então apareceu a ele um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se em seu coração e se encheu de temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, te dará à luz um filho, a quem você porá o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como eu saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher também é velha. Somos avançados em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar essas coisas e te trazer essas boas novas. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham se realizar, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se porque ele se demorava tanto no santuário. Mas saindo ele, não podia mais falar com eles. Então entenderam que ele tinha tido uma visão no santuário, e a partir dali ele começou a se expressar através de acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Amém? Agora você vai comigo no verso 57. Isabel, cumpriu-se o dia de dar à luz, e ela teve o seu filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participavam da sua alegria. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar a ele o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disseram: não há ninguém na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino o que é, ou qual é o nome que ele queria que fosse dado. Então pediu ele uma tábua e escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E imediatamente a sua boca se abriu, e desimpedida sua língua, falava louvando a Deus. Aconteceu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que a ouviram guardaram no coração, dizendo:
que será deste menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Pode sentar, querido, por favor. Todos conseguem me ouvir bem? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Legal? Está dando para ouvir? Joia? Amém? Você sabe que Deus, na Bíblia, Ele trabalha muito com tipologia, com analogia. Inúmeras vezes Deus usa figuras de pessoas, de homens, de mulheres, até mesmo em algumas vezes de animais, de tempos, para colocar mensagens, outras mensagens dentro. Ele mostra uma coisa querendo apontar outras coisas. Você já me ouviu aqui nesse lugar já falar muitas vezes que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, amém? E que Ele é o marido da igreja, Ele é o noivo da igreja. E que a igreja, uma das figuras proféticas e uma das analogias pela qual a igreja é conhecida é uma mulher, amém? Por isso que ela é a noiva, a esposa do Cordeiro. E nós também falamos muito aqui a respeito de sacerdócio, sacerdotes. Para quem não sabe, toda segunda-feira, os sacerdotes aqui dessa casa, se alguém ainda não faz isso, faça. Se não dá para você fazer na segunda, faça outro dia. Nós temos uma coisa aqui chamada altar familiar. O que é o altar familiar? Toda segunda-feira, 8 horas da noite, todos os sacerdotes das casas se posicionam dentro das suas casas como pastores da sua casa. E ali acontece um culto, acontece louvor, acontece palavra, acontece santa ceia, acontece oferta, acontece tudo. E isso tem transformado a vida de muita gente aqui, porque é o retorno do sacerdócio nas nossas vidas. Amém? Nós somos uma nação de sacerdotes, amém? Um reino de sacerdotes, todos nós. Então nós temos duas figuras aqui. Um é do sacerdote Zacarias, e a outra é da sua esposa, Isabel. Então nós temos uma figura aqui de igreja, amém? E temos uma figura de sacerdócio. É como se nós falássemos hoje da igreja na sua profundidade. Nós falamos da igreja apontando para uma mulher chamada Isabel, e falamos dos componentes da igreja apontando para Zacarias na pessoa do sacerdote, amém? Você pode entender isso? E aqui, irmãos, muitos têm vindo aqui esses dias. Se você por acaso perdeu um dos cultos desses, por favor, assista o culto de domingo passado, está no site, de quinta-feira, da outra quinta. Vai vendo a sequência com o que Deus tem falado com a igreja. E uma coisa, Deus tem falado muito com a igreja. E Ele insiste nessa coisa, porque enquanto Deus, escute bem, irmão, enquanto Deus insiste em algo com você, é que essa coisa ainda não aconteceu com você, amém? Então Ele vai ficar batendo aquela tecla ali, ó. E não adianta, irmãos, nós mudarmos a coisa, porque para Deus é importante aquilo. O que é que nós fazemos muitas vezes? Nós inventamos coisas, entre aspas, melhores para fazer. Nós saímos para fazer outra coisa. Deus fala, não, cara, eu quero que você faça essa aqui, ó. Nós queremos enfrentar o mundo, nós queremos mudar o mundo, nós não mudamos a nossa própria consciência ainda das coisas. Então vamos lá. É interessante falar que esse casal aqui tem algumas propriedades. Cara, assim, esse texto, se você está percebendo comigo, esse texto ele é cheio de elementos da religião. Ele é cheio de elementos da espiritualidade do homem. Por exemplo, ele fala de um homem, mas não é qualquer homem, é um sacerdote. E ele não está fazendo qualquer coisa, ele está indo para o templo. E lá dentro do templo, ele também não está parado dentro do templo, ele está acendendo o incenso. Ele está orando. Lá fora tem gente orando. Dentro do templo tem gente orando. Ele está acendendo o incenso. Ele está no seu turno de oração. Ele não é um cara solto. Quantos estão entendendo isso, irmãos?
Ele não é um cara sem propósito. Ah, vamos lá, vamos hoje, vamos, o que você acha? Vamos ou não vamos? Sabe, ele não está jogando dado, ele não está jogando sorte. Ele é um cara que está ligado à vida religiosa do seu tempo, amém, irmãos? E no versículo 6 diz que tanto ele como a sua esposa eram pessoas especiais. Ele era um sacerdote do turno de Abias. E a sua mulher era descendente das filhas de Arão. Ou seja, ela era da família, da tribo dos levitas, da tribo sacerdotal de Israel. Então nós temos um casal aqui em comum. Era um casal de sacerdotes puro sangue mesmo, entendeu? Sacerdote puro sangue. Gente que tem ligação com Deus, com o templo, com a religiosidade da sua época. Lindo. Também fala aqui no versículo 6 que a vida deles ia além do templo. Presta atenção nisso aqui, ó. Eles eram vistos pelas pessoas como pessoas, um casal justo. O que é um casal justo? Um casal que vive em justiça diante de Deus. E eles viviam irrepreensivelmente, ou seja, ninguém tinha nada para falar desse casal. Irmão, traduzindo para o dia de hoje, é um casal abençoado, para você entender rápido, né? E aquele casal lá, aquele casal é uma bênção, irmão. Meu Deus, aquele casal é uma bênção. Quantos estão entendendo? Não tem ninguém, tem um A para falar deles. Eles são justos, são gente de oração, eles estão no templo. Queimar incenso a Deus é um dos símbolos de vida de oração, de intercessão, de gente conectada com as coisas de Deus. E outra, eles viviam assim em todos os mandamentos do Senhor. Por favor, irmão, preste atenção. Eles viviam assim, se não fosse bastante isso, eles viviam assim segundo os mandamentos do Senhor. Por quê? Por que é importante isso? Porque tem um monte de gente que tem uma vida bonitinha, mas segundo o seu padrão, e não segundo o padrão de Deus. É diferente, é muito, né? A gente já falou aqui tantas vezes, nós podemos ser um excelente casal sem ser um casal bíblico. O que é um casal bíblico? É um casal que se movimenta e vive segundo os princípios da palavra de Deus, né? Você pode viver assim. Você pode ser um excelente pai para os seus filhos, sem ser um pai segundo o coração de Deus. Como? Como que um filho pensa que o pai dele é o melhor pai do mundo, sem que o pai dele seja um pai bíblico? Como? Quando o pai e a mãe fazem todos os seus desejos, irmão, aí está gostoso. Você quer uma pessoa melhor para você ser amigo? Você quer uma pessoa melhor para você se relacionar? Que uma pessoa que sempre concorda com você, sempre elogia você, não é assim, né, irmãos? Sempre está ali, ele está sempre 100% com você. Não tem melhor pessoa para a gente viver, não é? Não, não é. Sabe por quê? Quando nós convivemos com gente assim, escute o que eu vou dizer que é muito sério. Pouca coisa nós aprendemos de Deus. Sabe por quê, irmão? Já falei isso aqui. Porque o sim a gente desfruta. O não é pedagógico. O não te ensina. O não te ensina. O sim você desfruta. Você aproveita, você dá graças a Deus. Mas é no não que você aprende. Quando Deus diz não, aí você, mas por que, Deus? Aí Deus começa a te falar o porquê. E aí você aprende. Quantos estão entendendo isso? Nós não gostamos, mas os nossos verdadeiros e melhores amigos não são aqueles que concordam com a gente e sempre tem um sorriso no rosto. Ah, cara, você é maravilhoso. São aqueles que falam, cara, eu amo você, mas espera aí um pouquinho. Você está viajando, cara, não faz isso não, meu. Deus usa essas pessoas na sua vida. E é engraçado que a gente vem aqui, né? Senhor, fala comigo. Talvez alguém entrou aqui hoje, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo. E aí Deus tem uma resposta para você agora aqui, ó. Eu já tenho falado com você muitas vezes, na boca das pessoas que você não quer mais como amigos. Amém? Quem puder receber essa daí,
é para você mesmo. Os caras eram maravilhosos, esse casal aqui, lindos. Eles tinham um probleminha. Eles, na verdade, dois, né? Eles já eram velhos, avançados em dias. E Maria Isabel era estéril. Isabel era estéril, não podia ter filhos, era avançada em dia. Mas esse era o desejo dela. Era o desejo do coração dela. E aqui, irmãos, deixa eu só fazer um outro parêntese. Porque é que quando você lê a Bíblia e aparece que uma mulher era estéril, essa mulher está fazendo de tudo para ter um filho. Por quê? Porque nesse contexto, toda mulher que era estéril era considerada uma mulher debaixo de maldição. Uma mulher que não dá, escute ó, uma mulher que não podia engravidar, que não podia dar filhos ao seu marido, era considerada uma mulher debaixo de maldição, uma mulher infrutífera, uma figueira seca. Mas lembra que eu falei no início? Isabel aqui para nós é símbolo de quê? Da igreja. Lembra que Jesus chegou naquela figueira e falou, eu quero um figo, não tinha figo. O que Jesus falou? Nunca mais nasça fruto de ti. Por que nós somos igreja? Por que nós estamos reunidos aqui? Para dar filhos para Deus. Eu falei aqui esses dias, todo culto, o mesmo Espírito Santo que engravidou Maria, está aqui, está querendo engravidar a igreja de novo, a igreja é a esposa dele, e ele quer ter filhos. E o único sentimento que deve ter em nós é não aceitar a esterilidade. Lutar para frutificar e dar filhos para ele. Todos nós aqui, os homens e as mulheres, como igreja, nós somos mulher, nós somos corpo de mulher. E nós não podemos aceitar, como nenhuma da Bíblia aceitou, a esterilidade. Ah, eu sou assim mesmo. A gente já é avançado em dias, está entendendo, irmão? Você que tem idade, você que tem mais de 40, mais de 50, mais de 60 e está aqui, e está achando que você já está na aposentadoria do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você, no reino de Deus não existe aposentadoria. Até o último suspiro de vida seu, você tem que estar dando frutos para Ele. Nós não podemos nos deitar eternamente em berço esplêndido ao som do mar à luz do céu profundo, de boa. Ah, não, a gente é assim mesmo, porque a gente nasceu estéril. Ainda que uma igreja tenha nascido estéril, ou tenha ficado estéril por alguma coisa, Deus pode mudar a nossa sorte. E esse sacerdote estava lá dentro do templo orando, pedindo a Deus o quê? Filho. Essa tem sido a sua oração? A minha? A nossa como igreja? Nós estamos clamando, Senhor, nos dá filhos. Como Raquel um dia, né? Senhor, dá-me filhos, senão morrerei. Esse é o clamor nosso? Não, então nós estamos totalmente errados como mulher do Senhor. Nós somos uma mulher esquisita. Como diz um pastor em algum lugar, nós queremos o prazer de estar com o noivo, mas nós não queremos dar filhos para ele. Quantos estão entendendo, irmãos? Nós queremos os moveres, nós queremos sentir o frio. Ai, que culto, oh, cara, é gostoso, nós vamos cair daqui a pouco. Mas nós não queremos dar filhos. Nós somos uma noiva nesses dias, uma igreja nesses dias que quer o prazer da presença do marido, que é Jesus. Mas nós não queremos dar filhos para ele. Porque nós somos uma noiva que não quer ter filhos. Sabe por quê? Porque criança dá trabalho. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. E quem está chegando, de novo, vai você sabe. Criancinha pequena. Por isso que nós vamos fazer um mega berçário abençoado aí para a criançada. Porque não vai ser fácil, irmão. A hora que todo mundo começar a andar, meu Deus, ou a gente vai entrar naquela sala e se trancar e deixar eles aqui dominar, ou vai ser... É o tempo deles, eles não... Amém, irmãos? Eles vão querer andar aqui, eles vão querer mexer em tudo. Isso é glorioso, mas pode ser perigoso. Criança que vê uma tomada, né, ele vê 2 furos, ele vê 2 dedos. Aí ele começa a fazer o primeiro pensamento. Acho que aquilo entra ali. E ele faz assim. Ele tem um primeiro contato com o sobrenatural. Ele dá uma apagada.
Nós, como igreja, não podemos aceitar que não geramos filhos. Esse casal aqui era justo, era irrepreensível, vivia os preceitos de Deus, era um casal abençoado. E por causa disso, preste atenção, irmão, Deus ouviu a oração deles. Quantos anos eles estavam orando? Quantos meses talvez? Eu não sei. Mas eu sei que uma hora Deus uma hora Deus lançou a sua palavra e abriu a oportunidade sobre eles. Quanto tempo você está orando por alguma coisa? E deixa eu te dizer, obrigado, Senhor. Deixa eu te dizer algo aqui. Muitas pessoas estão orando há muito tempo por uma coisa que não vai acontecer, sabe por quê? Ela não tem importância nenhuma para Deus. Sabia? Sabe o que nós estamos fazendo, irmão? Nós estamos voltando ao Evangelho de Jesus Cristo, sabe por quê? Esse tempo todo que muitos de nós passamos na igreja A, B, C, D, ou essa mesmo, talvez, ouvindo que Deus existe para dar um presente para você, ouvindo que Deus existe para satisfazer os seus desejos, nos tornou pessoas viciadas numa coisa chamada bênção. Então a igreja está lotada para receber uma bênção, mas os corações não estão lotados de bênção para dar o que receberam. Sabe qual que é a essência do que Jesus falou? Já leu em Atos, já viu Jesus falando? Mais bem-aventurado é do que? Mas por que as igrejas estão cheias de gente querendo receber? Por que é que você quer receber uma coisa que já foi te dada? Pense. Ah, não foi me dado não. Bom, a Bíblia diz em Efésios que em Cristo Jesus nós recebemos todas as bênçãos na região celestial. Não são algumas bênçãos, são todas. Nós já fomos plenamente abençoados por Deus, de todas as maneiras. Nós temos um problema, nós vamos chegar lá. O problema é que nós não cremos nisso aí. Nós não acreditamos, nós não damos crédito àquilo. Nós entendemos, preste atenção, nós entendemos o que está escrito, mas nós não nos movemos no que entendemos. Quantos estão entendendo, irmãos? É aquilo que Jesus falou, é aquilo que está na Escritura. Tempestade no mar, os discípulos no barco, e Jesus andando por sobre as águas. A hora que eles vêm, eles começam a gritar, é um fantasma. Por que é que eles gritavam, é um fantasma? Porque existia uma crença local, que noite de tempestade no mar, eram os espíritos dos pescadores que morreram naquele mar, que se levantavam, andavam sobre as águas e agitavam o mar e o vento. Quando eles viram a figura, ele falou, é aí ó, a nossa crença está manifestada. Ah lá o fantasma. E Jesus falou, eu não sou fantasma não, cara, sou eu. Aí o Pedro, bom, se você é o Jesus, preste atenção, se você é o Jesus que eu conheço, você pode fazer uma coisa que os fantasmas não podem. Ah, o que é? O Senhor vai mandar eu andar por cima da água para ir encontrar com você. E Jesus falou o quê? Venha. Pedro, na verdade, não andou sobre a água, ele andou sobre a palavra que Jesus tinha liberado para ele. A água ali é simplesmente um detalhe. Porque se Jesus não tivesse falado, venha, a hora que ele pisasse, ele afundava na primeira, mas ele não afundou. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele começa a andar, e lá pelas tantas ele começa a ver o que está ao seu redor, preste atenção. Ele começa a olhar para o seu redor, ele começa a ter medo, ele começa a afundar. E aqui tem uma outra coisa que eu quero te dizer, que eu aprendi com um homem de Deus, muito boa, muito boa não, muito séria. Existem pessoas nas igrejas, e não são poucas, que eles têm um tipo de fé, que trabalha assim, se eu e você não tivermos fé, Deus não opera. Isso aqui é uma das maiores mentiras nas quais muitos acreditam. Esses dias eu ministrei aqui, a palavra está na internet. Crê
na mentira. Pessoas que têm fé na mentira. E ela crê mesmo. Então preste atenção. Existem algumas frases na igreja que dizem assim: a fé move a mão de Deus. Não, a fé não move a mão de Deus. A fé move a sua mão. Porque alguém que tem fé, ele se move segundo a palavra que ele ouviu. Porque se a fé move a mão de Deus, se uma igreja não tem fé, Deus também perde a força. Por que que Pedro estava afundando na água? Porque ele duvidou. O que que Jesus fala para ele? Estende a mão, pega ele. O que que é que Jesus diz para ele, irmão? Homem de pouca fé. Se Jesus e se Deus trabalhasse segundo a fé que nós temos, quem afundava na hora que Pedro duvidou era Jesus e não Pedro. Está entendendo? A fé de Pedro vai diminuindo, Jesus, meu Deus, para, quer crer, Pedro, sou eu, crê em mim, Pedro, pelo amor de Deus, não sei nadar. Falou. Jesus ficou em pezinho em cima da água. E ele disse para o Pedro: sabe por que você afundou? Porque você não crê em mim. Você tem pouca fé. A fé, ela tem uma medida que ela pode ser aumentada. Lembra aquilo que Jesus usou como ilustração? Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui e se lança no mar. Não é? Ele fala, porque o grão de mostarda na palma da mão é uma sementinha pretinha, pequenininha. Mas colocando na terra, e ele germinando, ele se transforma na maior das hortaliças, e até as aves do céu fazem ninho nela. A fé é uma coisa que pode progredir. Os discípulos falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Paulo diz em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é ouvir um comentário, não é ouvir a axiologia, não é ouvir o que o Drauzio Varela falou, que doença não tem cura. E Jesus falando: eu sou o médico dos médicos. Aí você liga o Drauzio Varela e fica morrendo de medo. Porque o Drauzio Varela tem mais, você crê mais no Drauzio. Irmão, se o Drauzio Varela fizesse uma igreja, lotava. Que o cara tem uma palavra boa. Tem ou não tem? Quem já viu o Drauzio Varela? Irmão, quase que ele me converte de volta. Então nós temos esse casal maravilhoso. O anjo Gabriel, ele aparece aqui, é um anjo que é revelado aqui pelo nome, né? E aí eu quero dar mais uma recomendação. Tem algumas coisas aí, né, irmão? Tem gente querendo saber qual é o nome do seu anjo. Ai, Jesus. Faz isso aí não, irmão. E outros querem acender a vela para o anjo. Se você precisa acender uma vela para o anjo achar você, ele é um anjo de trevas. Você tem que iluminar para ele andar? Tá ruim, hein? E tem até alguns lugares agora que tem o culto da troca de anjos. Seu anjo está meio baleado, ele pegou 48 horas sem folga, e agora tem que fazer oração para trocar o anjo, que nós vamos trocar isso aí. Ah, gente. Não, irmãos. Vocês estão pensando que eu estou brincando, né? Eu queria estar, mas não estou não. Tem aí por aí. Vem trocar o anjo, porque ele pegou 48 horas, não teve folga. Daqui a pouco vai ter greve de anjo, sindicato dos anjos. Porque o pessoal está trabalhando muito e vão reclamar com Deus aí. E o sindicalista, sabe quem que é, né, irmão? É o diabo. Que para fazer barulho no céu, foi ele que começou com o carro lá. Brincadeiras à parte, o Gabriel aparece e fala assim para o Zacarias: olha, a sua oração foi ouvida. A sua mulher vai ter o filho, vocês terão o seu filho. E aí o que acontece, irmãos? Verso 18. Zacarias pergunta para o anjo: mas como é que isso vai acontecer? Eu e a minha mulher somos velhos. Não tem mais como nós termos filhos.
Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. Eu fui enviado de Deus para falar para você essas coisas. Mas você não acredita em mim. E porque você não acredita em mim, você vai ficar mudo. O que mais a igreja tem enfrentado nesses dias são sacerdotes mudos. Maridos em casa que não são pastores dentro da sua casa. Maridos e mulheres, pessoas que, quando você fala, olha, temos o altar familiar, leve essa bênção para a sua casa, porque é uma bênção. Você não quer. Ou você é melhor que Deus, ou você é um grande do incrédulo. E aí o que acontece com os maridos? O que acontece com as famílias? A maldição da incredulidade se manifesta na mudez. Assim como a maldição da idolatria se manifesta na mudez, surdez, cegueira. Lembra o Salmo 115? Já falei aqui há alguns dias, né? Então, como é possível isso, irmão? Pense agora. Como é possível um cara que estava na igreja direto, um cara que orava na igreja, no santuário direto, um cara que estava em oração com o seu incenso diante de Deus direto, a sua mulher que orava direto, o povo lá fora orando direto, a igreja funcionando, não sei o que, direto. Eles viviam uma vida toda certinha, segundo a palavra do Senhor. Mas quando chegou o mensageiro de Deus, ele não creu. Ele passou a vida inteira orando por um milagre. Deus falou, chegou a hora. Ele falou, mas será mesmo? Será, irmão? Isso aqui é paradoxal, cara. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que Deus está nos dizendo essa noite? Você é um cara muito legal, você vem na igreja todo domingo, toda quinta, você é um cara de igreja, você tem um livro na sua mão, é a Bíblia, você está com esse livro aí, você se esforça para levar a sua vida correta, sua vida certa, você está aqui no templo, você ora conosco, você canta, você chora na presença de Deus, você lê a palavra, você participa das células, você faz o altar família, você faz tudo que você pode. Quantos estão entendendo? E aí Deus fala, agora eu vou fazer uma coisa com você. Você, comigo? Eu vou colocar no ventre da sua mulher. Eu não vim aqui, preste atenção, irmão. O que é que Gabriel está falando ali? O que o anjo Gabriel está falando? Olha, eu não vim aqui simplesmente, preste atenção, abençoar você e a sua mulher, porque vocês são pessoas de oração e vida reta. Eu vim colocar no ventre da sua mulher um profeta. Eu vim colocar no ventre dela um homem que vai mudar o curso desta nação. Eu vim colocar no ventre dela não a satisfação dos seus pedidos. Eu vim colocar dentro dela uma pessoa muito, muito, muito especial. E ele vai ser tão especial, que ele não vai estar envolvido nas coisas que as pessoas normais estão envolvidas. Ele vai beber bebida forte, ele vai ser nazireu do ventre. Mesmo que ele é filho de família sacerdotal, o sacerdócio dele não vai ser dentro do templo, vai ser no deserto. Ele não vai vestir as roupas dos sacerdotes, ele vai vestir roupa de pele de camelo e ovelha. Ele não vai comer da mesa dos sacerdotes, dos pães da preposição, daquilo que tem no templo. O alimento dele vai ser gafanhoto e mel silvestre. E não é só isso não, ele é esse menino que estou dando para você, ele vai adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias. Muitas vezes, irmãos, discute isso, nós estamos orando e fazendo os nossos pedidozinhos aqui na igreja, Senhor, me dá isso. E aí você está querendo um biscoito de vento. Sabe o que é biscoito de vento? Aquele biscoito de vento? Aquele troço lá, irmão, você pode comer um saco, não adianta nada. Nós estamos com Deus
no relacionamento biscoito de vento. E a gente não consegue enxergar a um palmo de distância que a gente está comendo biscoito de vento dentro de um rodízio. Irmão, se eu estou dentro do rodízio e eu vejo a pessoa comendo biscoito, eu vou lá e bato nele, dá aqui esse biscoito, de raiva. E mais, o rodízio já está pago. Mas eu estou com biscoito de vento. Eu estou entretido com biscoito de vento. O que eu estou querendo dizer para você? Nós oramos, todos nós aqui oramos. Todos nós fazemos pedidos a Deus. Eu não estou falando para você que você tem que parar de pedir. Eu não estou falando para você que a sua oração não é nada. Amém, irmãos? Não confunda as coisas. Eu estou dizendo para você que por trás das coisas pequenas que você pede, tem um Deus que não se pode medir o seu tamanho. Que pode colocar um filho dentro da sua casa, que vai mudar essa cidade inteira. Mas sabe qual que é o problema? Você está ouvindo o anjo falar aqui hoje, mas você descrê. Lá em 2 Crônicas 20, tem uma frase muito poderosa. Diz assim: creia em Deus e estará seguro, nos seus profetas e prosperareis. É uma das frases que o diabo mais trabalha para torcer na nossa cabeça, através do mau testemunho de algumas pessoas. É muito importante isso, irmãos. Você pode estar na igreja, religiosamente como eles. Você pode ser de uma família sacerdotal, porque você é de uma família sacerdotal. A de Cristo. E você está aqui dentro, você canta todas as músicas, você é tudo. E a hora que chega alguma coisa com você, mas acho que não sou eu não. Passa para outro. Isso aí acho que não é comigo. Eu? Sabe qual é o nome da cidade que Jesus nasceu? Qual é o nome da cidade que Jesus nasceu? Hã? Não. Nazaré onde? Belém da Judéia. Sabe qual é a profecia do profeta Zacarias sobre o nascimento de Jesus? E tu, ó Belém de Efrata, pequena és entre as milhares de Israel, mas é de ti que sairá o Salvador. Irmãos, Deus nunca se importou com aqueles que são de nobre nascimento, têm dinheiro, moram no melhor lugar e essas coisas assim. Inclusive, da onde é que nós tiramos que aquele irmão mora no melhor lugar do que eu? Essa noção é da onde? É a noção do mundo. Porque o melhor lugar para se morar, segundo o Senhor, não é na casa mais maravilhosa, no melhor condomínio, mas é na casa onde o Senhor está. A Bíblia fala, por exemplo, não adianta morar numa casa maravilhosa e ter lá dentro uma mulher rixosa, um homem rixoso, e ter problemas. Comer a melhor comida que o dinheiro pode pagar, mas a sua vida é um inferno. E tem alguém que mora no bairro X de Pindamonhangaba e a casa dele está cheia de louvor, a casa dele está cheia de cura, a casa dele está cheia de Deus. A melhor casa não está no melhor bairro. A melhor casa não é no melhor bairro da cidade. A melhor casa está posicionada num lugar espiritual, em Deus. Você está entendendo isso? Você crê? Você sabe que no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, nas cartas às igrejas, Jesus manda João escrever assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Quem são os anjos das igrejas? Que fala ali. A palavra anjo, no grego, é ângelos. Sabe o que significa isso? Mensageiro. Eu agora aqui sou como mensageiro de Deus para você. Sabe o que significa a palavra Gabriel? Homem de Deus. E você vem na igreja, maravilhoso. E você ora, maravilhoso. E você está cantando, maravilhoso. Você cumpre todas as coisinhas, maravilhoso. E tem um anjo falando com você hoje, um mensageiro falando com você hoje, a respeito de coisas sobre você. E você está igualzinho Zacarias. Ah, mas eu?
mas isso aqui é... Sabe por quê? A gente podia fazer uma experiência de fé um dia, né? Fazer um culto especial onde todo mundo entra e ganha na entrada uma venda. Sabe o que é uma venda? Um pano. E aí você pega aquele pano e venda os seus olhos e passa o culto inteiro de olhos vendados. Eu acredito que a sua fé ia dar um salto. Porque o que te atrapalha é o anteposto da fé. O que é que diz em Hebreus 11 a respeito da fé? O que é a fé? A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos. Por que a fé de muitos aqui não tem sido uma fé dinâmica em crescimento? Porque aquilo que você vê atrapalha a sua fé. E quando você está aí no seu lugarzinho, olhando para uma pessoa como eu, você fala, esse cara aí não, cara. E aí outros falam assim, eu também concordo, porque eu conheço a vida dele, irmão, mas é aí justamente que está. Ainda que eu fosse um fariseu, um cara mais falso que nota de 2,50. Sabe o que diz em Mateus 23, quando Jesus vai dar uma pegada nos fariseus? Lá no comecinho diz assim, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Observem e cumpram tudo o que eles dizem, mas não vivam como eles vivem. Você pode estar numa igreja ou num lugar onde você está vendo uma pessoa falar, mas ele tem falha. Mas irmão, você não sabia disso ainda? Então eu quero falar para você que não sabia, você não me ouviu falar, visitantes, pessoas que estão aqui. Quero falar como Paulo falou, eu sou o pior dos pecadores. Porque quanto mais aumenta a proximidade e o conhecimento, mais é revelado a minha pobreza de natureza. Quanto você está entendendo, irmão? Então, quando eu falo aqui, não falo como um superior, falo como um inferior. Mas a palavra é superior. E é a palavra que você deve crer. O anjo disse assim, eu não estou fazendo isso porque você não creu em mim. Porque a nossa fé não é baseada em culto de anjos. Hebreus capítulo 1. Nós não somos chamados a crer em anjos. Os anjos são quem? Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são nossos conservos. Ponto. Acabou. Amém? Agora, era a palavra que Gabriel trazia que ele desacreditou. Você passa a sua vida toda orando, pedindo, e Deus fala, então eu vou fazer na sua casa, na sua vida. Mas eu? Mas será? Mas meu tempo já passou, né? Você está pensando nisso? Meu tempo já passou. Eu tenho 39, eu tenho 40, eu tenho 41, 2, 3, 50, 60. Eles eram avançados em dias. Abraão era avançado em dia. Todo mundo era avançado em dia. Só que é o seguinte. Você está lidando com quem? Com Deus. E a igreja evangélica dos dias de hoje, a igreja brasileira, você e eu, nós perdemos esse vínculo. Nós estamos aqui religiosamente, cantamos as musiquinhas, ajoelhamos, oramos todo o culto, nos lançamos, levantamos com o rosto cheio de lágrimas, e a gente trabalha na igreja, a gente tem turno sacerdotal, eu trabalho aqui, outros ministros trabalham aqui servindo, todo mundo sempre aqui orando e pedindo a Deus, Senhor, transforma a nossa cidade. Aí Deus fala, então tá bom, eu vou usar você, dessa igreja aí eu vou nascer filhos poderosos, filhos meus, nascerão do meu relacionamento com a igreja. Escute, irmãos, filhos de Deus nascem do relacionamento entre marido e esposa, e não em marido e empregada. Porque se o esposo tem relação com a empregada, temos aqui o quê? Um adultério. E Deus não é adúltero. Já falei aqui esses dias. O dia que deram uma boa ideia para Abraão. E quem foi que deu essa ideia? Sara, a igreja. Olha,
eu sou muito velho, você também é muito velho, mas quem sabe com essa empregada, que é a Agar, você pode ter um filho. Ele vai lá ter um filho com ela. Nasceu Ismael, irmão. Até hoje. E como diz o homem de Deus, quem é que nos perseguem dentro da igreja? Quem são as pessoas que vivem dando problemas na igreja? São os filhos do nosso serviço de igreja e não do nosso relacionamento com Jesus. Nós somos chamados a um relacionamento íntimo com Jesus. Jesus não faz filhos de serviço, porque ele não tem relação sexual com a empregada, ele tem relação com a sua esposa. E o seu esperma é a palavra que você lê na sua Bíblia no Novo Testamento, semente. A palavra semente no Novo Testamento, no grego original, é a palavra esperma. Entendeu? Tudo que nós somos, o nosso casamento, o nascimento dos nossos filhos, tudo isso que acontece com a gente, já acontece com Deus, na eternidade. São só sombras do que Ele já faz, do que Ele já é. Amém, irmãos? É isso aí. Como é que você entende o casamento? Uma estrutura que existe para que eu fique muito alegre, feliz e possa fazer um monte de coisa. Esse é o nível 1. Mas quando você tem relacionamento com Deus, você percebe que Ele permite que você se case e tenha filhos para declarar a sua mensagem e a sua vida ao mundo. Porque toda vez que um homem vem nesse altar, nessa igreja, nesse lugar, qualquer outro, e se encontra com uma mulher, e os dois se dão em casamento, é símbolo de quem? Está narrando o quê? Cristo e a igreja, sempre. Então Deus nos abençoa com o casamento, abençoa, aleluia. Mas a razão pela qual Ele nos abençoa é ainda continuar usando as nossas vidas como um modelo para declarar a mensagem para o mundo. São propósitos maiores dentro daquilo que simplesmente a gente vê. Por isso que um cara, irmão, é verdade. Peraí. Está acontecendo aquele fenômeno lá, cara. Manto. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Essa não estava no script, mas segura aí, né? Nós cremos tanto na mentira. Nós cremos tanto nas personalidades. Nós cremos tanto na conversa. E tão pouco na palavra. Que tem um monte de... Olha, quem tem ouvidos para ouvir o que eu vou dizer, ouça. E que nenhum espírito contrário venha deturpar o que eu vou falar agora. Tá gravando aí, né, Senhor? Amém. Escute bem. Esse padrão de vida perfeita, de onde vem? Vem de Deus mesmo? O que é a vida perfeita de Deus? Poucos sabem. A vida perfeita de Deus, Deus olhando para nós, não é você ser um garotinho engomadinho, todo certinho. É você saber quem Ele é, e Ele é Deus. E olhar para você e você saber quem você é. Você é pó. E aí você vive grato, você vive louvando, você vive adorando a Deus e tendo prazer em Deus, porque você sabe que Ele poderia ter lançado você no inferno, mas Ele escolheu amar você. Isso muda a nossa vida. Agora, o que eu acabei de dizer? Que o modelo de casamento, quem é o modelo das nossas vidas? Jesus, certo? Então qual é o modelo de casamento das nossas vidas? É Jesus e quem, irmão? Jesus e quem? Isso está escrito na Bíblia, está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 23. O marido ama a esposa se submissa ao marido, aquela história toda. Todavia, grande é esse mistério. Eu não falo sobre homem e mulher, falo sobre Cristo e a igreja. Você pode ver aí, ó. Enquanto eu estou pregando, vai lá e vê.
Então deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitos casais que o diabo está em cima da sua cabeça, dizendo que você tem um péssimo casamento. Por quê? Porque as coisas não estão em perfeita harmonia. Jesus disse assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, aprendei de mim, tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O que é o jugo? O jugo é o ensino de um mestre. O jugo é o ensino pesado de um mestre. Quando ele fala, aprendam de mim e tomem de mim o meu jugo, Jesus está falando assim para Israel: vocês têm muitos mestres, mas nenhum deles ensina como eu ensino. Eles ensinam, escute, eles ensinam, você aprende e sai daqui mal. Eu ensino, você aprende e sai daqui perdoado. Você acha em mim descanso para a sua alma. Depois você vê lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14, falando sobre o jugo desigual. Não vos porei em jugo desigual com os incrédulos, não é assim? Muitas pessoas pensam que essa palavra somente é uma palavra que fala sobre relacionamentos com pessoas que não são cristãs. É também. Porque a grande maioria de nós vive níveis de jugo desigual. Porque jugo é um ensino, jugo é um conhecimento, jugo é uma experiência profunda com Deus. Aí você pega um casal, o casal é bênção, o casal é maravilhoso, o casal é gente boa demais. Aí você olha para o marido, ele está assim, ó, com a esposa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O marido é mais apegado à oração e à palavra, a esposa não é tanto. O que nós temos aqui? Um jugo. Quantos estão entendendo, irmãos? Ah, mas isso aí está errado. Jesus vive um jugo desigual com a mulher dele. Ou você vai falar que a igreja moderna está arrebentando com Jesus na terra. Que ela é Jesus está no céu, assim, mas olha, junto os anjos da gente, ó. Aqui, minha mulher, aqui, ó. Essa aqui é a mulher, rapaz, essa aqui é a mulher. É essa aqui, ó, é daqui. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus anda mais preocupado e mais intercedendo e mais chorando pela esposa hoje do que qualquer coisa. Porque a igreja não está bem das pernas não, irmão. Isso não começou agora. Porque para você, irmã, não é que Deus é fogo, né? Como é que você entende isso? Você lê em Efésios que o marido tem que amar a esposa, né? E aí você vem para a igreja e você não sabe o que é o amor. Você quer amar a sua esposa, você não sabe o que é isso. Você traduz amor por esposa na carne. E aquele versículo, leia lá, pelo amor de Deus, está falando que é Jesus e a igreja. Então você tem que entender como é que Jesus ama a igreja, certo? Aonde é que nós vamos encontrar isso na Bíblia? Apocalipse 2 e 3. Lá você vê 7 cartas do marido para a sua, certo? Você já leu. Ele elogia ela. Ele fala que ela trabalha. Ele fala muitas coisas dela. Mas na primeira, por exemplo, não vou ter tempo aqui para falar sobre isso, que outro dia a gente aprofunda nisso. Na primeira carta, a sua esposa amada, ele fala assim, ó, carta à igreja de Éfeso, você trabalha, você tem obras, você trabalha bastante, o seu labor é conhecido, você tem uma fama, você tem isso, mas eu tenho, porém, contra ti uma coisa. O que é que ele fala, irmão? O que é que o marido fala para a esposa dele? Meu Deus do céu. Eu vejo que você trabalha, irmão, acorda aqui, ó, acorda comigo, pelo amor de Deus. Acorda aqui, ó. Eu vejo que você trabalha tanto. Isso é prefigurado numa outra mulher que também é símbolo de igreja, chamada Marta. Apocalipse 2, ó. Eu conheço, ele está falando para a esposa dele. E seu marido falando para a esposa, eu conheço que você trabalha, a sua perseverança, que você não pode suportar a maldade, que você põe à prova a mentira,
você tem perseverança, você suporta a prova por causa do meu nome, mas eu tenho, porém, contra ti, que eu não estou mais sentindo que você me... Irmão, isso aqui é um retrato, uma máquina com mais pixels que você tem nos dias de hoje. A igreja hoje tem programa, a igreja hoje tem evento, a igreja tem tudo, mas Jesus não está procurando isso. A cada culto, ele ainda vem da mesma maneira, porque ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A cada culto, a cada ajuntamento, ele vem da mesma maneira, procurando a mesma coisa. O que é? Amor. Ele não quer, irmão, não está interessado que a gente faça mil coisas na cidade. Quem é casado aqui sabe o que eu estou entendendo. Tem muitas pessoas casadas que chegam na sua casa, a sua casa é um brinco. Está tudo limpinho, está tudo no lugar, está tudo ajeitadinho, cheiro de janta nova, né? Tem lá, tem tudo. Irmão, sabe mas que bênção! Mas eu não sinto amor na minha esposa. Eu não sinto amor no meu marido, e é isso que conta. Eu tenho certeza no que eu estou falando aqui agora, que qualquer marido e qualquer esposa que está aqui dentro, preferia chegar em casa depois de um dia de trabalho e encontrar louça suja na pia, mas uma mulher assim, com saudade dele, que vem, ele abraça ele e fala: que bom que você chegou em casa, irmão, eu vou ficar lavando louça com você até 3 horas da manhã. Se eu tiver errado aqui, alguém me levante e me desminta. Você nasceu de um Deus cuja palavra diz, João diz, Deus é amor. Você nasceu em amor, você nasceu dentro do amor, você nasceu para receber esse amor, mas nós não sabemos mais que amor é esse. A gente traduz amor por trabalho, a gente traduz amor por companheiro, sei lá o que, um monte de coisa. Então o diabo tem enganado muitos casais, dizendo para você que o seu casamento está falido, que o seu casamento é um lixo, porque tem problemas lá. Que tipo de problemas que tem lá? São problemas de pecado, aí é uma coisa, amém, irmão? Amém? Você está aqui comigo? Problema de pecado é uma coisa, eu não estou falando sobre pecado. Eu estou falando problemas de relacionamento. De uma esposa ou de um marido que acha que o casamento é mau, porque muitas vezes o marido chama a atenção da esposa e a esposa chama a atenção do marido. E eles estão se ajustando. E tem muitos pastores e gente na televisão dizendo que o casamento perfeito, o casamento feliz é nunca mais ter nenhuma discussãozinha por causa de nada. Mentira! Mentira! E eu digo ao contrário, quando acabar tudo, é aí que está com problema. Sabe por quê? Não tem tipo pior de frieza que quando um já não se importa mais com o outro ao nível de, mano, você está fazendo, azar é seu, ó. Não, como é que é mais? Eu não me importo mais com os seus erros. Pode continuar errando. Pode continuar sendo assim. Pode continuar sendo assim. Pode continuar sendo. Eu sou, como é que é? Eu sou totalmente indiferente a você. E aí você vê esse marido perfeito, casado com uma mulher que não é. Isso aí não. Irmão, você já leu o livro de Oséias? Isso aqui não é história nova, irmão. Lá no Antigo Testamento, Deus era casado com Israel. Sabe o que ele fala? Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Mas Israel e a sua irmã Judá se tornaram tão malignas que Deus teve que dar carta de divórcio para as duas. Lê a Bíblia, pelo amor de Deus. Porque elas se tornaram duas mulheres. Por favor, irmã, não estou falando de você, amém? Eu não estou falando de mulheres apontando para você. Eu estou falando de simbologia, amém, querido? A nação de Israel se tornou tão adúltera, num adultério espiritual, porque esse adultério físico que nós vemos, nada mais é do que um reflexo do Espírito. Quando é que a igreja se torna adúltera? Quando ela vai adorar Baal, quando olha. A gente está na igreja hoje, né? Quero dar fruto, porque eu quero dar fruto. Só tem um fruto que Deus aceita. Escuta isso aqui em nome de Jesus.
Só tem um fruto que Deus recebe, o que nasce dele mesmo. João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os meus galhos. Todo galho que está ligado em mim dá muito fruto. Não é porque o galho é bom, é porque eu sou, diz o Senhor. Aí a gente quer dar fruto a partir de nós. A gente quer dar fruto a partir do que a gente acha que Deus quer. Sabe quem é que é chamado na Bíblia o Deus da colheita dos cananeus? O que é Deus da colheita? O Deus que recebe frutos, Baal. Tem igrejas inteiras, grupos inteiros de irmãos dando os seus frutos, não para Deus de Israel, mas para Baal, porque ele também era Deus da colheita, ele também era Deus da fertilidade de filhos, ele também era esse Deus que eles oravam para chover e para dar colheita para eles. Está comigo, irmão? Se esse fruto que você quer dar não vem da videira, é Baal que está pegando ele. E aí tem que nascer um João Batista mesmo, no espírito de Elias, porque foi o espírito de Elias que confrontou quem? Os profetas de quem? De Baal. Os profetas desta frutificação que não vem de Deus e por isso não chega a Deus. Paulo aos Gálatas diz assim: aquilo que começa na carne não termina no espírito. E alguém diz, né? Nós agora somos evangélicos, nós somos de Deus, nós somos não sei o quê. Você pode ainda estar vivendo um espiritismo gospel. Espiritismo, essa eu quero ver. Sabe o que é o espiritismo? Sabe o que é uma das doutrinas principais do espiritismo? Você sabe? A reencarnação. O que é reencarnação? Uma pessoa morre e encarna novamente, ela volta à carne. Não foi o que Paulo disse aos Gálatas? Ó Gálatas insensatos, começaste no espírito e voltaste para onde? Para a carne. O cara reencarnou. O cara tinha morrido em Cristo. Ele despregou da cruz e desceu para a carne de novo. Ele apostatou de novo. Que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4, o Espírito Santo diz expressamente nesses dias, que muitos desviarão da fé, apostatarão da fé, por obedecerem ensinos de espíritos e doutrinas de demônios. Ah, mas eu não vou em centro. Não, irmão, não é centro não, é aqui, ó. Cara, Deus é sério. Diga, olha para a pessoa que está falando assim: Deus é muito sério. As coisas de Deus são muito sérias. E a gente está na igreja como um Zacarias maravilhoso. E a gente é uma Isabel maravilhosa. Só que é o seguinte, ó. A mensagem chega e eu não creio. E aí nós temos uma igreja hoje muda, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não propaga. Você fala na igreja hoje: irmão, vou te dar uma oportunidade para orar. As pessoas tremem, a boca seca. Vamos lá, irmão, pelo menos um Pai Nosso, vai ali. Pai Nosso, me ajuda agora. Em nome de Jesus, eu esqueci o resto. Aí pronto. Vocês estão entendendo? Jesus, porque ama, exortava a sua esposa. Exortar não é brigar. Exortar não é pecar. Exortar não é andar por caminhos que... Eu não estou falando isso. Só a exortação é correção com amor. Então, quero felicitar em nome de Jesus todos os maridos e esposas que ainda enfrentam lutas dentro do seu casamento. Isso significa que o seu casamento está vivo e Deus está aí. Não estou falando de pecado, amém, irmãos? Fique bem entendido isso. Eu estou falando que quando eu olho para minha esposa, nem que eu tiver brigar com ela 10 vezes, mas eu estou fazendo isso para que ela seja aquilo que Deus sonhou para ela. E eu também tenho que ser homem de Deus, que quando ela tiver uma exortação para mim, eu entender que aquilo é Deus falando comigo.
guarda essa aí que... Aí tem um monte de caras falando na televisão. E aí entra a falsa paz no casamento, na família. O que Jesus disse? Eu vos dou a minha paz, e não dou como o mundo dá. O mundo também tem uma paz para te dar. Mas não é a paz que vem da presença do príncipe da paz. É uma paz gerada em acordos. É uma paz onde dois seres humanos que estão na carne fazem um acordo. Eu não brigo com você, você não briga comigo, e a gente vive em paz em casa. Isto é maldito. Isto é anátema. Amém, irmão? Isso aqui, olha. E eu também não estou falando para você chegar lá em casa, seu pastor fala para mim brigar com você. Não vem não, não vem não. Não vem não, diabo. Não vem não, Satanás. Amarrado o seu rabo, o seu chifre, tudo que tiver. Não veio usar a palavra de Deus pelos seus interesses, não. Quem faz isso é o diabo. Quem usa a palavra de Deus segundo os seus interesses é diabo. Porque foi ele que encontrou com Jesus no deserto, Mateus 4, Lucas 4, e usou o Salmo 91 contra Jesus. A palavra de Deus não é contra o irmão, é a favor do irmão, para que ele ouça e se arrependa, se for preciso, e encontre a luz, que é o Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Você pode aplaudir o Senhor? É preciso então, irmãos, que nós creiamos hoje. Não adianta ter a vidinha de igreja certinha. Você precisa crer hoje. Que no meio das suas orações e dos seus pedidos, Deus tem coisas tão grandes. Porque Isabel e Zacarias não estavam pedindo que nascesse um profeta que viria diante do Senhor. Ele não estava pedindo isso. Ele estava pedindo um filho só. Só quero um menininho para me cuidar, uma menininha. Aí Deus falou, não, cara. Vai nascer aí um menino que desde o ventre dele ele vai ser cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda, cara. Isso aqui é coisa linda, velho. Porque quando as duas grávidas se encontram, está aqui um pouquinho para frente, Maria, que estava com Jesus no ventre, e Isabel, que estava com João Batista, aproximadamente 6 meses de diferença. Quando as duas barrigas se encontram, irmão, agora é só crente para acreditar mesmo. Porque isso aqui não pertence à nossa linha de raciocínio, por isso que dá pau na cabeça de muita gente. Isso aqui é do outro mundo, cara. Então você é uma pessoa que crê em outro mundo? Opa, sou eu mesmo. Você crê em gente do outro mundo? Opa! As duas barrigas se encontraram. E João Batista foi cheio do Espírito Santo. Dentro da barriga. Por quê? Porque ele estava diante de quem? Daquele que batiza com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando as duas barrigas se encontram, as duas primas, meio primas se encontram. O ventre de Isabel se estremece. É isso que Deus quer fazer cada culto, cara. Esse lugar aqui estremecer, porque isso daqui é como uma barriga. Isso aqui é como um útero, onde os sonhos de Deus são gerados. O Espírito Santo está aqui. A igreja é sua esposa, não é sua empregada. E Ele quer relacionar com ela, porque Ele a ama. E do relacionamento, da intimidade, nasce o quê? Filho. Então cada culto é o quê? Não vou nem falar, irmão, porque pode escandalizar as pessoas aqui. Mas é isso mesmo que você está pensando. Ai, que coisa horrorosa. É porque é da cultura, só um pouquinho. A cultura brasileira é uma cultura pornográfica, suja. Então quando você me ouve talvez falar do encontro de Jesus e da igreja, do noivo e da noiva, do marido e da esposa, em intimidade, você pensa perversidades. Irmão, joga isso fora. Isso é lixo. Isso é do mundo. Porque o relacionamento sexual entre marido e mulher é a coisa mais linda que tem. Ele é um ato profético, meu irmão. Se você não fez ato profético, você não crê,
creio agora. Quer ver uma coisa? Quem recebe isso aí? Você, meu irmão, você tá ruim mesmo, hein? Deus vai ter que ativar você, né, irmão? Eu não vou, viu, pai? Eu não vou fazer oração com imposição de mão, não, cara. Alegria do Senhor, nossa força, vem? Eu tô alegre, mano. Você tá triste, não tem problema. Ficar alegre com uma sapatada dessa na minha cabeça, só coisa com Jesus mesmo, cara. Mas isso é um fato, isso é uma verdade. É a convicção de fatos que eu não estou vendo, mas ele está acontecendo. Jesus está aqui agora, e não é porque eu estou falando, é porque ele disse que estaria. Ele não mente. Ele não é filho de homem para que minta, nem filho ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Jesus está aqui. A noiva dele está aqui. Cada culto é um encontro de um casal apaixonado. E, irmão, quando o casal apaixonado encontra, é 5 segundos. E a coisa começa a pegar. Isso é um culto de verdade. E aí o ventre da igreja começa a estremecer. Porque os filhos aqui dentro começam a ser cheios do Espírito Santo. E quando eles saem à vida, não saem sacerdotezinhos, zacariazinhos, de igrejinha, bonitinho, tudo legalzinho. Eles vão para a rua. Eles vão para as nações. Você está aqui dentro, saiba que esse lugar aqui é o útero de Deus. Saiba que nesse lugar o Espírito Santo vai perseguir você, até encontrar você. Ah, mas isso aí não está na Bíblia não, irmão. Lê o Salmo 139. Para onde eu me esconderei do seu Espírito? Aonde eu me ausentarei do seu Espírito? No profundo da terra? No meio dos mares? Nos altos montes? O Senhor vai lá e vai me encontrar. Fique de pé. Amém?